Queridos, bom dia, graça e a paz do Senhor. Que bom que vocês escolheram vir buscar a Deus. Tenho certeza que o teu Pai que está no céu se fica feliz com isso. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do verso 22, queridos. Diz assim a palavra de Deus: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça nesta manhã, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, precisamos, Pai, que o Senhor toque nesse coração, em cada um aqui, para que esse coração seja transformado, para nos convertermos mais e mais a Ti, para que a nossa mente, o nosso ser, Pai, se amolde à Tua presença, à Tua graça. Fala conosco nessa manhã, Pai. Nos ensina os Teus caminhos a ser como o Senhor criou o ser humano para ser. Faz esse milagre sobre nós, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, se me permitem, eu quero começar a mensagem de hoje com uma ilustração bem simples, apenas para ilustrar o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, mas é uma ilustração bem simples. Imagina uma criança que é totalmente viciada em Coca-Cola, a tal ponto que essa criança não bebe água, não bebe suco, não bebe outra coisa que não seja Coca-Cola. Coca. E, claro, isso acaba impactando a saúde, vai ao médico, o médico faz os exames, vê a situação da criança e fala para a criança: olha, você precisa parar de tomar Coca-Cola. A resposta dessa criança vai ser: mas se eu parar de beber Coca-Cola, eu vou morrer de sede. E o médico vai falar, obviamente, que não, porque existe alternativas. Existe algo que você pode substituir essa Coca-Cola, inclusive por algo melhor, como, por exemplo, a água. Então, a ideia aqui, queridos, é o quê? Que uma pessoa não precisa ficar sem algo que a nutra, e sim ela precisa substituir o que é ruim por algo melhor. E é assim que as Escrituras trabalham, queridos, em tudo em relação à vida, que Deus nos pede para remover, nunca é uma remoção única e exclusivamente. As Escrituras sempre trabalham com uma lógica de substituição. A Bíblia nunca tira da pessoa algo para deixar a pessoa sem nada. Ela sempre trabalha com uma lógica de substituição. Essa é a palavra que eu quero que vocês guardem aqui para hoje. Substituição. Então, não é remover algo que é muitas vezes danoso para o ser humano e ficar no vazio. É preencher com algo melhor. Até a física nos ensina sobre isso, né? Que quando você remove tudo, sobra o vácuo, sobra o nada. E não há nada mais perigoso do que o vácuo. O vácuo no espaço
É uma das coisas mais letais que existem, mais do que qualquer outra coisa, o vácuo, porque é morte instantânea. Então, nunca o vazio é um objetivo de Deus, o vácuo, o nada. Deus sempre quer preencher o ser humano. Ele quer retirar de nós o que é danoso, o que é ruim, mas sempre com o objetivo de preencher, sempre substituir essa Coca-Cola por água. Porque nenhum ser humano pode conviver com o vazio. O nada é algo insuportável, por isso que a gente precisa se preencher com o que vem de Deus, com a palavra de Deus, com o que Ele quer colocar no ser humano. Um outro exemplo, por exemplo, não dá para você tirar eletrônicos de uma criança e deixar ela largada ao tédio. Para você tirar uma criança de um vício de eletrônicos, você tem que levar ela para passear, tem que estimular ela nos esportes, para conversar e sair e brincar com os amigos. Então, é sempre uma lógica de substituição. Só proíbe uma criança de eletrônico, ela fica sem opção de nada e fica até revoltada com a situação. Você tem que dar alternativas, você tem que preencher. Eu gosto de uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que se você tentar tirar um osso velho e ressecado de um cachorro faminto, ele vai te morder, por mais que aquele osso ali esteja até apodrecido. Agora, se você oferecer um filé para aquele cachorro, ele vai largar o osso e vai para o filé. Então, a proposta de Deus, queridos, é sempre nos oferecer algo melhor, para que a gente não apenas tire o que é ruim, mas substitua por algo melhor. Existem inúmeros versos das Escrituras que mostram essa lógica de substituição. Por exemplo, lá em 1 Pedro capítulo 2, ele diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. E aí ele continua: como crianças recém-nascidos, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Então você remove uma vida antiga e você precisa desejar. É interessante o verso, como o apóstolo Pedro fala: olha, vocês largam essa maneira ruim de viver, de inveja, maledicências, contendas, maldades, enganos, e aí vocês têm que buscar desejar o que é espiritual. Então você não larga as coisas ruins e fica sem nada para viver, ou para buscar, ou para desejar. Você precisa desejar as coisas do Espírito. Em Ezequiel capítulo 36, o próprio Deus diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então veja a lógica da substituição bem clara. Tirarei o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porque se Deus só tirasse o coração de pedra e deixasse um vazio, ficaria um ser morto, um ser inerte. Não, Deus tira a maldade humana para colocar a sua bondade, um coração de carne, colocar o seu espírito. Porque ficar sem nada não é o caminho de Deus. Então, a vida em Deus não é trocar os erros, as contendas, os xingamentos por uma pessoa que nada faz. É trocar por uma pessoa que ama, que elogia, que faz o bem, que cuida. Não é remover a maldade e não ficar nada no lugar. C.S. Lewis, num trecho que eu já até mencionei outras vezes, ele fala um trecho bem interessante, eu leio aqui para vocês. Poderíamos até achar que o nosso Senhor não considera os nossos desejos muito fortes, os desejos humanos fortes, e sim fracos demais. Somos criaturas de coração dividido, tentando se divertir, olha como é o ser humano, tentando se divertir com bebidas, sexo, ambições, quando nos é oferecido uma alegria infinita em Deus. Somos como uma criança ignorante, desejosa de continuar a fazer bolos de barro na favela, porque não consegue imaginar o significado de umas férias na praia. Nós nos contentamos fácil demais. Então, esse desejo humano, carnal, não é que Deus ache isso um desejo muito forte, é um desejo fraco, um desejo banal, um desejo tolo, porque nos é oferecida uma alternativa muito melhor em Deus. Então, queridos, todo hábito, todo pensamento, todo sentimento e toda vontade ruins que você tiver,
Não busque apenas eliminar esse pensamento, essa vontade, essa emoção. Isso não funciona e não é isso que a Bíblia propõe. Você não é para lutar contra aquilo, você precisa substituir aquilo. Eu falo isso, queridos, porque esse é um dos erros mais comuns dos cristãos. Numa tentativa de vencer um mal que lhes sobrevenha no pensamento, na vontade. Poxa, eu estou com esse pensamento, eu estou com essa tentação, estou com essa vontade, estou com essa ira, estou com esse desejo ruim. O que a pessoa faz, irmãos? O que nós geralmente fazemos? A gente tenta lutar contra esse sentimento e esse pensamento. E isso não é a proposta das Escrituras. A proposta da Escritura não é lutar contra, é você remover isso e trocar por algo melhor. Não é parar de pensar em algo ruim e ficar pensando em nada, porque você vai voltar para o pensamento ruim. Você tem que substituir o pensamento ruim pelo pensamento bom. Se você remover e deixar nada no lugar, você voltará rapidamente àquele desejo, ou pensamento, ou emoção ruim. Você vai voltar, por quê? Porque nós somos seres caídos. Se você deixar, e somos seres de movimento, se você parar de pensar em algo ruim, você não consegue ficar sem pensar, você vai voltar a pensar logo, e vai voltar a pensar logo no que você estava pensando, naquela coisa ruim. Então, você precisa preencher. Tem vários estudos hoje em dia, porque é uma dinâmica moderna, né, de 50 anos para cá, um século para cá, porque antigamente a humanidade tentava muito mais sobreviver, a humanidade vivia muito mais em fome. Hoje é o contrário, né, a gente tem uma alimentação muito farta, em geral, né? Então, hoje, uma das grandes lutas para o ser humano não é se alimentar e fugir da fome, é emagrecer. Engraçado como isso mudou, né? De 50 anos para cá. E qual que é a forma mais eficiente para você emagrecer? Tem muitos estudos mostrando. Qual que é a forma mais eficiente para emagrecer? Aí todo mundo vai dizer, é fácil, é só parar de comer. É só ficar sem comer, ficar com uma dieta bem restritiva, é a forma mais eficiente de emagrecer. Errado. Na verdade, o que tem que se mostrar, em geral, tá? Para cada um pode ser diferente, mas, no geral, essa é uma das formas mais ineficientes de emagrecer, porque tem um efeito rebote, o efeito sanfona, né? Que a pessoa se priva tanto que, uma hora, ela fica de saco cheio, chuta o balde, come mais e acaba engordando até mais do que era antes. Na verdade, até fisicamente, até biologicamente, o corpo, sob privação, as células de gordura, elas murcham, né? E essa murchada da célula de gordura provoca uma liberação de compostos ali que provocam uma fome imensa na pessoa. A pessoa não vai conseguir se segurar, vai dar uma fome avassaladora. E mais, quando a pessoa volta a comer, o corpo, num senso de sobrevivência, o que ele vai fazer? Ele multiplica aquelas células de gordura para se preparar para um eventual novo problema desse de fome, porque o corpo não sabe o que aconteceu. Ele multiplica essas células de gordura, gerando mais fome ainda, e esse é o mecanismo por trás do efeito do rebote. Se você se coloca numa privação muito grande, as suas células de gordura vão se multiplicar para provocar mais fome e armazenar o máximo possível para salvar você, porque o corpo entende que você passou por uma situação de risco e ele para sobreviver. Então, só piora. Então, essa não é a forma mais eficiente. Qual que é a forma hoje que o pessoal mais entende em estudos, mais eficiente de emagrecer? Sabe qual? Comer. Ah, mas pastor, como assim? Como é que eu vou emagrecer comendo? Sim. Você come comidas saudáveis, comidas que eles chamam de baixa densidade calórica, ou seja, comidas com alto volume, só com baixa caloria. Por que eu estou falando isso? Porque sempre a solução de algo ruim é você usar a lógica da substituição. Por exemplo, só para te dar um exemplo claro disso, 100 gramas de Doritos tem 500 calorias. Ah, eu quero emagrecer, vou cortar o Doritos. Não, você não precisa cortar tudo. Você pode substituir por algo que te dê saciedade e você consiga emagrecer com tranquilidade. 100 gramas de Doritos é 500 calorias. 100 gramas de arroz, 130 calorias. Você comeu a mesma quantidade e reduziu 4 vezes a caloria. Olha só, não é que você vai passar fome, não, vai estar ali, o seu estômago preenchido, com 4 vezes menos caloria, com 100 gramas.
100 gramas de batata doce, 85 calorias, 5 vezes a menos. 100 gramas de morango, 33 calorias. Então, você reduziu em 10 vezes a quantidade de calorias, comendo a mesma quantidade, que para o seu corpo é muito menos desgastante, muito menos sofrimento. Ou seja, se você comer 1 quilo de morango, alguém eu acho que não consegue comer um quilo de morango numa sentada. 500 gramas de Dorito a pessoa consegue, ou 100 gramas de Dorito a pessoa consegue. 1 quilo de morango, que você não consegue comer, tem metade das calorias de 100 gramas de Doritos. Então, ou seja, você come até explodir e ainda come metade em termos de calorias. Então, olha como isso é muito mais eficiente. Você come até explodir e emagrece. Então, isso é muito mais eficiente. Você substituir o que é danoso, não pelo vazio, porque o vazio vai te gerar o quê? Vontade, vai ficar o vazio, você vai querer preencher. Você sempre vai querer preencher o vazio. Então, você precisa substituir. Por exemplo, Jesus disse, né, o apóstolo Paulo, não andeis ansiosos. Ah, mas pastor, eu não consigo, porque eu tenho um problema tal. Quem dera eu conseguisse, eu quero, mas não consigo. Só que a questão é, você substitui a ansiedade por outra coisa. Então nos é dito, não andem ansiosos por coisa alguma. Substitua essa ansiedade, esse estresse, essa preocupação. Substitui pelo quê? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então imagina, em vez de você estar na ansiedade, pensando num problema, nossa, o que eu vou fazer? Isso aqui vai acontecer, e se acontecer eu faço isso, eu faço aquilo, para que lado que eu vou? E esse problema, como eu resolvo? Em vez de ficar se martirizando com esses pensamentos, que causam um desgaste emocional, te traz medo, te traz ansiedade, te traz preocupação, em vez de ficar pensando nisso, transforme isso numa oração. A Bíblia é sempre uma substituição. Em vez de lamento, de preocupação e ansiedade, substitua isso por uma oração. Imagina cada medo, cada insegurança, cada estresse, você transformar isso numa oração, num pedido a Deus. Em vez de começar a pensar, ai meu Deus, como é que eu resolvo esse problema? Não, não é isso. Você faz isso, em vez de fazer isso, você fala, Senhor, estou com esse problema, quero pedir a Tua sabedoria, peço que você vá à frente, que você me dê a direção, que você me ilumina, contigo eu sei que eu vou vencer, contigo eu tenho a paz para seguir, para continuar, para vencer e para superar. Então veja, aquele pensamento que estava desgastando e estressando a pessoa, vira uma coisa que até impulsiona ela para a batalha. Senhor, eu sei que contigo eu vou atravessar esse problema, como já atravessei outros, como atravessarei esse, como atravessarei os próximos, porque em Ti eu tenho vitória, em Ti eu tenho alguém que me dá o suporte, o Senhor vai me ajudar, porque é uma certeza, Ele vai te ajudar. Então você começar a confessar isso, declarar isso e ir para frente, confiando em Deus. Então você substitui o estresse por uma atitude de fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você começar a declarar e conversar com Deus. Você passar por aquilo com Deus, em Deus, e confessando que Deus vai te ajudar. É outra coisa. Em vez de estresse e abatimento, você ganha forças. Você até se energia. Caramba, é mesmo, eu tenho Deus. Ele vai estar comigo. Senhor, vamos para cima, eu sei que o Senhor está comigo. Muda a atitude da pessoa por uma lógica de substituição. Não é, não, eu não vou nem pensar nesse problema, não, eu vou... Não é ficar no vazio. O vazio não adianta. Você fala, não vou pensar nisso porque isso me estressa. O que vai acontecer? Daqui a 5 minutos você vai estar pensando naquilo. Não é remover, é substituir. Sempre. Então, irmãos, se nós seguirmos essa lógica, você vai ter uma outra forma de lidar com a vida. Porque o segredo não está na privação, o segredo está no preenchimento com o que é bom. Porque o não, queridos, o não é sempre uma tentação. Ah, não posso comer tal coisa. Você vai ficar pensando naquilo. O não é sempre uma tentação e te faz pensar naquilo. Por exemplo, eu já dei até esse exemplo aqui.
Irmãos, olha só, vou dar um comando para vocês não fazerem. Não pensem em um Fusca azul. Não pensem num Fusca azul. Alguém conseguiu não pensar num Fusca azul? Não, você vai pensar. Então, a questão é você, em vez de lutar contra esse não, que é uma luta ingrata, uma luta desgastante, que você vai perder, é você substituir. Em vez de tentar não pensar no Fusca azul, vai pensar num Kia, num qualquer carro branco, sei lá. Pensa em outra coisa. É sempre a lógica de substituição. A gente precisa trocar o não por um sim. Um sim diverso, um sim melhor. O diabo venceu Adão e Eva, que eram seres perfeitos, seres não caídos, seres muito melhores do que nós, totalmente, sem qualquer imperfeição. Como? Enfatizando o não. Ele chegou para eles e falou, ó, Deus proibiu, falou para vocês não comerem desse fruto, e trouxe isso e transformou isso num tema para ser debatido, para ser conversado, para ser analisado. Não, não é assim, irmãos. A gente tem que ir para o sim. Se eles tivessem focado em outras árvores, olha, você quer falar sobre essa árvore aqui, serpente? Me desculpa, mas eu tenho aquela lá, eu tenho aquela, todas melhores que essa. Por que eu vou falar sobre essa aqui? Para que eu vou falar sobre essa? Tem aqui, centenas de árvores. Vamos, serpente, vamos experimentar aquela lá? Aquela ali eu ainda não experimentei. Essa outra aqui eu já, e é uma delícia. Essa outra aqui, a Eva gosta e ama. Vamos lá. Deixaria a serpente totalmente sem graça. Então, a gente tem que focar no sim, na substituição. E olha que tinha a árvore da vida lá. Para que a gente vai ficar numa árvore de morte, quando a gente tem uma árvore de vida, além de tantas outras? Então, a opção na vida é sempre substituição. Tem até aquele ditado antigo, né, que se falava muito, tem um monte de ditado antigo que está se perdendo, né, irmão? A gente tem que trazer eles de volta. Mente vazia. As crianças às vezes não sabem, a gente tem que passar para... Mente vazia, oficina do diabo. Então, se você deixar a sua mente vazia, é tudo que o diabo quer. Você não precisa estar pensando coisa ruim. Se você tiver com a mente vazia, já está ótimo para ele. Então, por isso que, né, já sei, estou com esse pensamento ruim, com essa vontade ruim, vou parar de pensar, vou parar com vou lutar contra. Deixa vazio, o diabo só esfrega as mãos, ótimo. Obrigado, está me dando tudo que eu preciso. Você vai voltar a pensar naquilo, vai voltar a desejar aquilo, porque você precisa substituir. O apóstolo Paulo trata isso muito bem em relação aos nossos pensamentos, lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz: irmãos, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, tem que haver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então não é para você ficar lutando contra o pensamento, não, vá pensar em coisa boa. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Então, vá pensar em coisa boa, vá fazer coisa boa. E assim, aquilo que era ruim, aquela árvore proibida, porque essa coisa de Gênesis, queridos, reflete, e é uma história que nos impacta até hoje. É a mesma coisa, você tem dezenas e centenas de alternativas de pensamento, de desejos e de vontades, e às vezes tem uma coisa ruim que está te prendendo e que está prendendo as suas emoções e está te cativando, e ele fica ali rodeando aquilo, perdendo tempo, lutando contra aquele desejo, quando não é para você ficar lutando contra esse desejo, é para você aplicar esse desejo em algo melhor. Em vez de ficar tentando refrear os seus desejos e pensamentos, querendo matar em você. Não, vá desejar, pensar coisas boas. É assim a dinâmica das Escrituras. Não apenas elimine, substitua. Porque a vida não pode ser um não. A vida tem que ser um sim.
E para tudo isso, tá, irmãos? Inclusive quando você for falar com seus filhos, não fique falando só não. Proponha sims alternativos. Proponha uma árvore de vida para ele. Proponha outras árvores para ele se deliciar. Porque se for a propósito, for privação, só haverá rebeldia e só haverá tentação. Porque, irmãos, o diabo, como esse velho antigo ditado, ele quer te pegar no meio do caminho. Que você não está na coisa ruim, porque você, com compromisso com Deus, não quer fazer essa coisa ruim. Mas você também não foi lá para o lado bom, então você está no meio do caminho. E no meio do caminho você é alvo fácil. Entre o sim e o não, ou seja, no nada, ele te pega pela mão e te leva para coisa ruim. Você precisa ir para junto de Deus. Você às vezes comemora não fazer o mal e o diabo está rindo, porque ele logo vai te levar de volta para lá. É o que o próprio Deus diz lá em Apocalipse, das pessoas mornas. O que Deus diz das pessoas mornas? Ele chega a dizer, olha, eu preferia que vocês fossem quentes, ou eu preferia que vocês fossem até frios. Agora, a pessoa morna, eu estou a ponto de vomitar. O que é aquela pessoa morna? Ela nem tem tanto compromisso com Deus, nem faz tantas coisas boas, mas também não vai lá fazer coisa ruim, não vai mentir, não vai ser violento. Ele fica naquela mornidão, aquela coisa meio mais ou menos, e Deus diz, olha, essa pessoa, estou a ponto de vomitar. Porque essa pessoa meio somebody love, meio nem para lá, nem para cá, essa pessoa é uma enganação. Porque a pessoa fria, mas por que Deus ia preferir uma pessoa fria? Porque o frio, pelo menos, tem como confessar. Gente, eu estou frio. Eu preciso buscar a Deus. Ele tem de onde se arrepender. O morno, não. Ele acha que tá bem. Não, eu estou bem, não estou fazendo nada de errado. Mas a questão não é fazer coisa errada. Só não fazer coisa errada, é você fazer o bem. Ir para o bem, caminhar com Deus. Então vamos ler, queridos, lá em Efésios capítulo 4. Quem fechou e abra novamente, para vocês verem essa lógica de substituição sendo aplicada o tempo todo pelo apóstolo Paulo. Efésios 4, verso 22. Substitua, irmãos, sempre. Sempre que passar por uma tentação, vá para a árvore da vida. Não fica lutando contra a árvore do conhecimento, lutando contra a serpente, lutando contra a árvore. Se pessoas perfeitas caíram, nessa estratégia é uma estratégia falida. Se for uma estratégia falida para Adão e Eva, para nós, sem chance. Efésios 4, 22. Olha só. Quanto à antiga maneira de viver. Então, existe essa maneira ruim, errada. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Joga fora. Que se corrompe por desejos enganosos. Mas fica só nisso? Não. E a serem renovados no modo de pensar. Então, tinha um modo de pensar, você renova ele, substitui por um novo modo de pensar. E a revestir-se do novo homem. Então, você se despe do velho homem, se reveste do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes. Então, irmão, se você só se despir do velho homem, não adianta, você precisa se revestir do novo homem. E ele continua. Agora ele vai dar uma série de exemplos de substituição. Verso 25. Como vencer a mentira? É fácil. Pela substituição. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, olha só, e substituir por falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Como você vence a mentira? É pela substituição. Você tem que ter a prática de falar a verdade sempre. Verso 26, que ele vai falar, como vencer a ira? Pela substituição. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Apazigue a ira. E lembre, a ira é também uma oficina do diabo. Trate a ira como você está sob o risco do diabo atuar na sua mente. Porque você, com a ira, você não quer saber de Deus, não quer saber de mandamento, não quer saber de Bíblia, porque você está irado. Então, o apóstolo Paulo já fala, você está a ponto de um pezinho de dar lugar ao diabo. Quando você entra em ira, você está no momento mais fragilizado, sem todas as suas defesas, e o diabo faz o que quer com você. Ele pode te tornar violento, pode fazer ou fazer o que você não faria. Então, não dê lugar ao diabo.
Verso 28. Como vencer a desonestidade? Pela substituição. O que furtava, não furte mais. Olha aí, elimina o furto, mas substitua. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Então, o ladrão não é só parar de roubar, vá trabalhar. Verso 29. Como vencer os xingamentos? Pela substituição. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos... Então, irmão, em vez de xingar, fale só o que for útil para edificar os outros. E ele ainda põe, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Porque isso, irmão, toda palavra torpe vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, pensa em Deus. A hora que você for falar uma palavra, tu pensa, você vai, nesse momento, entristecer o Espírito Santo de Deus. Verso 31. Como vencer a amargura? Pela substituição. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Substitui tudo isso, ou esse combo aí infernal, amargura, ira, gritaria, pelo quê? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros e, perdoando-se mutuamente, porque quem xinga, quem gritaria, amargura, é falta de perdão, irmãos. Você tem que substituir. Substitua pelo quê? Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então, irmãos, por que eu estou ensinando essa lógica de substituição? Porque esse é o erro mais comum do cristão. O cristão sincero, pastor, eu quero vencer esse pensamento ruim, eu quero vencer esse desejo ruim, o que aquela pessoa faz? Ela fica lutando contra isso. E vai perder. Vai toda hora tropeçar. Por quê? Porque não é para lutar contra, é para você ir para o caminho do bem, para você fazer o que é bom. O segredo real e eficiente e bíblico de vencer problemas é substituir. Não é você só remover o que é ruim. É você sempre quando você tiver qualquer tipo de tentação, irmãos, não pense em como vencer, não pense em como remover, não pense como eliminar isso. Pense em como substituir. Pelo que eu vou substituir isso? Pense sempre em lógica de substituição. É assim que você vai vencer qualquer tentação e qualquer problema. Não é lutando contra aqui, não é removendo, é substituindo. O contra pode ser num primeiro momento, mas o que você precisa fazer é substituir. Tem uma história antiga de um pastor que a pessoa chegava para ele, pastor, como é que eu venço essa tentação? Aí ele contava a experiência dele. Olha, eu tive essa mesma tentação e eu venci orando. Aí essa pessoa voltou para ele, pastor, não adiantou não. Eu orei e ficou até pior. Mas como assim? Não, eu orei, não funcionou e ainda piorou. Mas aí ele perguntou, mas como é que você está orando? Por exemplo, dá um exemplo de desonestidade. Eu já até dei esse exemplo aqui. Estou com problema de desonestidade, vou orar. Senhor, me ajuda, Senhor, a não aceitar aquele suborno. Senhor, é tanto dinheiro, eu ia poder viajar, poderia trocar o carro. Deus, é dinheiro demais. E ninguém ia perceber, Deus, ia ser tão bom. Olha, Deus, esse dinheiro ia resolver meus problemas, Senhor. O que está acontecendo? Está piorando. A pessoa está transformando a oração até num aumento de tentação. Por quê? Porque não substituiu, está lutando contra, está tentando só remover. Não, você precisa substituir. Vá orar sobre outras coisas. Vá orar pelo seu casamento, vá orar para ter mais comunhão com Deus, vá ler a palavra de Deus, vá se encher, se preencher do que Deus provê para a nossa alma, para o nosso espírito. Tem que se preencher. Porque, irmãos, a tentação, ela quer atenção. A tentação quer atenção. Quanto mais ibope você der para aquela tentação, mais ela vai aparecer. Igual programa de televisão. Quanto mais ibope, mais vai ter capítulos. Você não pode dar atenção até a tentação. Você tem que ignorar, deixar ela falando no vácuo, deixar a serpente lá falando sobre a árvore do conhecimento. Fica perdendo seu tempo aí, eu vou para as outras árvores. Se você der ibope, der atenção para a serpente, ela vai falar com você, vai te contar 1000 histórias. Se você resistir a um argumento, muito bem, resistir ao segundo argumento, no terceiro, no quarto, você vai cair, irmão.
Porque ela vai te argumentar, vai contar a história, vai justificar, vai dizer que não vai acontecer nada, vai dizer que tem como, que não tem problema, vai dar um jeito de justificar aquilo. Não dê ibope para a tentação. Não dê atenção para a tentação. Você precisa deixar no vácuo, ignorar e fazer outra coisa. Algo que Deus incentiva, vá para a árvore da vida. Então, não é lutar contra. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Então, não é nem do mal, irmão, chegou só a aparência. A aparência do mal chegou, você já foge. Não tente dar um de bonzão, super cristão. Não, eu vou lutar contra o mal. Vou lutar contra o mal. Vai dar com burro na água. Adão e Eva, de novo, eram perfeitos. Usaram a lógica de tentar argumentar com a serpente, perderam. Perderam. Se eles perderam, nós vamos perder. Não é lutar contra. Nós temos que ter humildade de dizer, eu preciso fugir da aparência do mal. É um grande engano. Sabe um grande engano que às vezes... Isso era muito comum antigamente, esse verso ser citado, agora eu não vejo tanto. Mas tinha um verso que era muito citado há uns tempos atrás, que dizia, resisti ao diabo e ele... Irmãos, por que o diabo vai fugir de você? O diabo vai fugir de você por quê? Medo de você? Por que ele vai fugir? Não. O diabo vai fugir coisa nenhuma, ele vai estar indo lá justamente para te confrontar, para te fazer cair, para te causar mal. Ah, mas pastor, inclusive eu falei isso com um amigo uns tempo atrás. Ele falou, não, mas está na Bíblia. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não, irmão, não está escrito isso na Bíblia. Um verso incompleto é um verso incorreto. O verso está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vai fugir por causa de você? Não, porque você antes sujeitou-se a Deus. Aí, meu irmão, é outra história, você está com Deus. Aí ele vai fugir não por causa da sua força, de ser um grande cristão, cheio de virtude, não, porque ele está com medo de Deus, não de você. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É sempre a lógica da substituição, não é lutar contra o diabo, você substitui o diabo por Deus. Estou caminhando com Deus, eu estou orando, estou me enchendo da palavra, estou enchendo os meus pensamentos com Cristo, com a mensagem de Cristo, com o que Ele ensina. Aí o diabo vem, eu rio na cara dele, resisto a ele, ignoro a ele, viro as costas e vou continuar caminhando com Deus. Eu não vou ficar caminhando com o diabo, argumentando, resistindo, não é isso não. E será que não é? Ah, eu acho que é assim. Não, você começa, o diabo vem, olha, muito legal, a palavra diz tal coisa, tá? Tchau. E eu vou aqui andando sujeito e caminhando com Deus. Não vou ficar caminhando, conversando com Ele, caminhando com a tentação, ficar rodeando a árvore do conhecimento do bem e do mal, falando, não posso comer, e ele rodeando até cair. Lógica da substituição. Sempre é trocar o diabo por Deus, é de trocar a carne pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, aí esse é cristão. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, é você substituir a mentalidade da carne pela mentalidade do Espírito. Você passando por dificuldades, como lidar com estresse, com desânimo? Substitua, Jesus diz, tende bom ânimo. Neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Você reclamar, murmurar, substitua, irmão. Substitua por gratidão. Você está muito infeliz, reclamando, ai meu Deus, eu estou triste porque isso está acontecendo, aquilo está acontecendo. Substitua, irmão, substitui por gratidão. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Então, aquilo de ruim que está acontecendo, tem 1, 2 coisas ruins acontecendo, tem outras 5 de boas que acabaram de acontecer, outras 7 de boas que vão acontecer amanhã, algumas que estão acontecendo de boa hoje. Troque pela gratidão. O mal você combate, você não fica reclamando nem lamentando, você combate. E o bem e a gratidão está sempre
tem que ser um fundamento da vida do cristão. Substitua sempre o mundo pelo Evangelho. Em Efésios capítulo 2, abra comigo, queridos, vamos ler. Estávamos em Efésios 4, vamos voltar aí 2 páginas para Efésios capítulo 2. Efésios 2, já finalizando, Efésios 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha aqui a parte ruim que vai ser substituída. Nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Como a desobediência é grave, né, queridos? Não é qualquer coisa. Existe um príncipe do poder do ar ali. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. E tudo isso, essa vida antiga, a gente substitui por uma vida em Cristo, que é o verso 10. Olha o verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para que Deus nos trouxe para junto dele, nos criou, nos transformou, enviou o seu Espírito? Para fazermos boas obras. Então, olha só, Deus te criou, Deus te transformou, te resgatou pela cruz, pelo sangue de Cristo, para quê? Para fazermos boas obras, não é para parar só de fazer coisa ruim, é para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha só, irmãos, como a vontade de Deus para você fazer boa obra é uma coisa tão grande. Porque essa boa obra que aparece diante de você, a oportunidade de você cuidar de alguém, de você elogiar alguém, de você fazer uma caridade, você dar um conselho, não é só, eu posso fazer, posso não fazer. Não, irmãos, essa oportunidade Deus preparou de antemão para que você praticasse. Olha como Deus está intrinsecamente ligado àquele acontecimento. Ele preparou de antemão essa boa obra para que você praticasse. Então Deus está ali. Ele criou aquele momento, levou aquela pessoa até você para você cuidar. É missão sua. Quando aparece uma pessoa diante de você, é uma missão que Deus está te dando. Ele preparou aquela boa obra para que você a praticasse. Então, em vez de a gente perder tempo lutando contra as coisas ruins, a gente tem que gastar mais o nosso tempo realizando, fazendo as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Precisamos voltar o nosso ser para a vitória, para caminhar com Deus e para fazer tudo o que Ele quer de nós. Vamos abrir aqui na última passagem, queridos, em 2 Pedro, capítulo 1. E com essa eu encerro, 2 Pedro, capítulo 1. Esse é um trecho que eu amo, porque eu acho isso aqui muito profundo e que trata de todo o nosso ser. 2 Pedro, capítulo 1. Vai falar, inclusive, das promessas de Deus, né? Às vezes as pessoas se perguntam... As pessoas ficam falando de promessas de Deus, mas quais são as promessas de Deus? Ele fala aqui, pelo menos, para o que são essas promessas. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. O seu divino poder, olha só o que Ele te deu, nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então, Ele já te deu. Olha, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Então, você tem promessas preciosas e grandiosas. E para que são essas promessas? Para eu ficar rico, para eu... Não, olha só. Para que por elas, por meio dessas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo,
causada pela cobiça. Então, essas grandiosas e preciosas promessas é para quê, irmãos? Tem um objetivo, para você se tornar participante da natureza divina. Então, não é só para fugir da natureza carnal, da natureza diabólica, é para você participar da natureza divina e fugir da corrupção. E aí ele continua, por isso mesmo, empenhem-se, não para ficar lutando contra o que é ruim, não, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Você tem a fé, muito bem, mas não para aí. Acrescente a ela a virtude. Você tem que se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que está crescendo. A virtude você acrescenta o conhecimento. Está aqui ouvindo a palavra de Deus, está aqui querendo aprender de Cristo. Ao conhecimento, pastor, já tenho fé, já tenho algumas virtudes e tenho... Não para aí não. Acrescente também o domínio próprio. Você tem que ter isso, tem que estar crescendo nisso. Ao domínio próprio, você acrescenta a perseverança, porque não adianta ter tudo isso e depois largar. Tem que ter a perseverança. A perseverança, você acrescenta ainda mais piedade, mais bondade, mais misericórdia, mais compaixão. A piedade, a fraternidade, esse senso de ver todo ser humano como filho de Deus. E a fraternidade você acrescenta. Sempre, irmãos, o amor. Aí o apóstolo Pedro nos diz, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, está crescendo na sua? Tem que estar, meu irmão. Existirem e estiverem crescendo, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, que fica lá apanhando o diabo, não. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, queridos? Então, o caminho das Escrituras é sempre uma lógica de substituição. Se você parar de viver o velho homem, a antiga maneira de viver, a gente viu várias expressões, né? O velho homem, a antiga maneira de viver, inoperantes. Se só parar e não substituir por nada, você volta para lá. Como Jesus disse, é a porca lavada que volta para a lama. Você precisa substituir por uma vida no Espírito, uma vida do novo homem que se reveste de Cristo, que caminha com Deus, que se sujeita a Deus, para então poder resistir ao diabo e vencer o maligno. Irmãos, a gente precisa substituir. Toda e qualquer tentação que você tiver, todo e qualquer pensamento que você tiver, substitua por Cristo. Substitua por Deus, substitua pela oração, substitua pela fé, substitua pelo Espírito. Nós precisamos nos encher de Deus, porque esse é o caminho para vencer todo o mal, amados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tua palavra diz que nós devemos fazer boas obras, que o Senhor preparou de antemão para que nós a praticássemos. Abençoa, Pai, que o Teu povo possa ser um povo que não fica apenas resistindo, mas um povo que está declarando as Tuas vitórias, as Tuas virtudes, vivendo o Evangelho. Nós precisamos, Pai, viver a Tua palavra, precisamos praticar o que o Senhor nos ensina, precisamos substituir tudo que de ruim estiver em nós pela Tua verdade, substituir as trevas pela luz. O Senhor nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Faz brilhar essa luz, Senhor. Faz resplandecer essa luz sobre nós. Abençoa o Teu povo, Pai, a vencer todo e qualquer pensamento, tentação, toda e qualquer árvore do conhecimento do bem e do mal, toda e qualquer serpente, Senhor. Vencer desejando e buscando a vida espiritual, a árvore da vida, buscando a Ti, caminhar contigo. Nós até cantamos aqui, Senhor, que Tu és um caminho no deserto. Precisamos caminhar, precisamos beber, Senhor, da fonte, precisamos de Ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ampare, nos fortaleça, transforma, Pai, em nós. Tudo que tiver de pedra, coração de pedra, substitui por um coração de carne.
Substitui toda maledicência, toda gritaria, toda contenda, toda amargura, por bondade, por palavras que edificam, por uma vida que o Senhor deseja que nós vivamos. Tem muito que o Senhor quer mudar em nós, Senhor. Muda, Senhor. Muda pelo Teu Espírito. Não apenas remova o que é ruim, coloque o que vem de Ti sobre nós. Nos ensina os Teus caminhos, Pai, para que o Teu povo seja um povo cheio de alegria, cheio de vitória, cheio de celebração, que não fica apenas resistindo, mas fica vivendo o Evangelho em sua plenitude. Pedimos a Tua graça sobre nós, Senhor. Realiza esse milagre em nome de Jesus. Amém.